Programa Mais Estilo. Oferecimento Bioextratos, a força da natureza. Hoje o programa Mais Estilo está aqui na Carimi Estúdio Fit com o professor Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Michele. Um prazer estar aqui nesse lugar que eu tanto amo e falo tanto. E hoje a gente vai saber um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês e saber os benefícios da musculação. A decoração, o clima, a música. Tudo em nossa casa remete aos encantadores cenários encontrados no país mais acolhedor do velho continente. Venha compartilhar momentos deliciosos com os seus amigos, com a sua família e com os seus amores. O Viva Itália recria famosos ambientes italianos. Suas cantinas, gelaterias e mercados, com simplicidade e autenticidade, traduz a qualidade de um povo que prima pela excelência em tudo que faz. Então, Viva a Itália em Teresópolis! Mercato, Doce Infância e Evero, na Avenida Oliveira Botelho, número 617 no Alto. Doutora Aline Tereza, atendimento nas áreas de dermatologia clínica, pediátrica e estética, laser para manchas e rejuvenescimento, microagulhamento facial, corporal e capilar, peeling, preenchimento e botox. Agende a sua consulta hoje mesmo e venha nos conhecer. Doutora Aline Tereza, Avenida Lúcio Meira, 165, Galeria Europa, na Várzea. Telefones 2742-6107 e 98471-8324. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Fábio, um monte de gente tem um monte de dúvidas sempre. Eu até trouxe as perguntas aqui que me mandaram e algumas que eu vejo sempre circulando por aí sobre a musculação. A gente sabe que aqui na Estúdio Fit o forte é a musculação, né? Com esse atendimento personalizado que vocês têm e é maravilhoso, eu sempre falo isso para todo mundo. E eu vou fazer algumas perguntas aqui pra gente ter um bate-papo e tirar as dúvidas das pessoas que estão assistindo a gente, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que um monte de gente sempre faz para mim, acho que para vocês também, é quando uma pessoa quer emagrecer, ela pode fazer a musculação ou ela tem que fazer só um aeróbio? Na verdade, ela pode e deve. Isso é uma dúvida muito frequente que ocorre, não só em salas de musculação, mas em centros esportivos, de que musculação é para quem quer crescer, engordar, como a gente fala, né? Aumentar peso. E que quem quer emagrecer, na verdade, tem que correr, tem que nadar, pedalar. Na verdade, não. A musculação é um aliado à perda de gordura. Porque, na verdade, emagrecer não é simplesmente você perder peso na balança. Se você simplesmente deixar de comer, você perde peso na balança. Com certeza. A intenção é você perder gordura e ter um aumento considerável de massa muscular. Então, a musculação aliada à atividade aeróbica vai ser fundamental para você ter como a gente pode dizer, um resultado mais expressivo. Sim. Nessa questão de controle de peso, melhora de condicionamento, saúde e vários outros fatores.
Mas a musculação, sim, é excelente para quem quer emagrecer. E é emagrecer saudável, como você está falando, né, Fábio? Não é só perder peso na balança, que às vezes o peso até aumenta, mas você emagreceu e a pessoa não entende isso, né? Primeiramente, a pessoa tem que se preocupar com a morfologia dela, como ela está. Às vezes, muitas das vezes você encontra casos de pessoas que estão reclamando, mas eu estou há 3 meses na academia e não perdi peso. Mas e aquela calça? Tá mais folgada? Tá. Exatamente. E aquela blusinha que não entrava, já tá entrando? Já tá melhor. Então você perdeu medidas e teve um aumento de massa muscular. E nem sempre é aumento de massa muscular. É verdade. Tem questões também de retenção hídrica e vários outros fatores. Sim. Mas o principal é a pessoa não se preocupar com o peso na balança. O peso na balança não quer dizer nada, né, Fábio? A gente tem que preocupar sempre com o que a gente tem de massa gorda, de massa magra, o que a gente pode aumentar de massa... Percentual de gordura, Isso massa aí. magra... Que muitas não é vezes massa gorda não, né? Falei errado, é percentual de gordura, gente, mas é isso, não. Tranquilo, também não está errado de você ter falado isso. Tá. Mas o foco principal é a gente saber equilibrar isso tudo. E também, cada pessoa tem seu tempo. Então, umas pessoas têm um desenvolvimento muscular muito facilitado, já tem uma dificuldade de perder gordura, outras emagrecem muito fácil. Que é o meu caso. Não. Teu caso é anormal, a pessoa não engorda 1 grama. Não, eu já engordei, gente. Ele sempre fala que eu não posso nem doar sangue. Eu já consigo doar agora que eu já consegui 1 quilo a mais. Há quanto tempo? Muito tempo tentando. E tudo isso é um trabalho, né, Fábio? Exato. A gente fica rindo e tudo, assim. Como é ruim falar pra uma pessoa como ela tá gorda, é ruim também falar quando a pessoa tá muito magra, né? Exato. Então isso tudo é um trabalho feito em conjunto com vocês que estão sempre aqui fazendo esse trabalho individualizado, né? O foco principal nosso sempre vai ser você ter um bem-estar e uma qualidade de vida. Sim. Não importa se você tá acima do peso ou abaixo do peso, mas o foco principal é aquilo que você pretende juntamente aquilo que é necessário para você. Lógico. Então, controle de glicemia, controle de percentual de gordura, controle de pressão arterial, que é uma coisa muito perigosa. Muito. E que hoje em dia, com problemas estresse, a gente tem um aumento aí significativo de pessoas hipertensas, alimentação também, fast food, então a gente tem que ter, fora isso da questão de perder ou simplesmente estética, e também saúde. Sim, com certeza. Até assim, o Fábio conhece, eu e o meu marido, a gente malha mesmo para ter uma vida mais saudável, não é para ficar com um corpo, não é nada disso, você sabe muito bem disso. Na verdade eu falei, na verdade ele malha para ele olhar aquele braço. Isso. Eu tô falando por mim, tá certo. Mas assim, na verdade, cada um tem o seu objetivo, né, Fábio? Por isso que tem que ser um profissional para estar aí com você, né? Porque você sabe exatamente qual é o meu objetivo, qual é o do meu marido, tanto que ele me corrigiu na hora, e qual é o do outro e do outro, porque assim, o que é padrão pra mim não é pro outro, não existe esse negócio de padrão de beleza, né? Verdade, cada um tem o seu e cada um é lindo do jeito que é, né? É você se sentir bem. E tá você saudável, tem que se olhar né? e se sentir bem e tá saudável. É isso aí, gente, achei ótimo. O Fábio, inclusive, faz bullying comigo falando que eu faço treino de borboleta, enfim, gente, várias coisas que eu sofro aqui, tem que contar. Vamos lá, outra pergunta que todo mundo me faz, inclusive a minha mãe uma vez me fez. As mulheres têm medo de ficar fortes vindo malhar, né? Fala assim, nossa, mas eu vou perder a feminilidade, eu vou ficar brusca. Gente, não fica, né, Fábio? Não existe isso, né? Que, na verdade, tira esse é mito. É um mito, porque quando se vê níveis de atletas de primeiro, o objetivo da escalão, pessoa. o objetivo é um trabalho totalmente diferenciado. Sim. A mulher, ao treinar membros superiores, que na verdade o principal preconceito da mulher é treinar membros superiores. Gente, eu adoro treinar, adoro. Entendeu? Que na verdade você evita a flacidez, você melhora o condicionamento, você evita com que você tenha perda de principalmente massa óssea, caso de mulheres que já passaram determinada idade, tem muito esse problema. Então, na verdade, você treinando o membro inferior também, tanto superior como inferior, você tem um gasto energético acentuado. Então, assim, isso é o maior mito, isso é muita bobeira. Hoje em dia está mudando um pouquinho, antigamente já foi mais, mas ainda existe. Eu juro pra você que eu fiquei impressionada de ainda receber essa pergunta e de pessoas falarem isso. Tudo bem que a minha mãe é de outra geração, eu entendo, né? Mas quando eu falo, eu tô indo pra musculação, você não vai ficar estranha não, né? Porque elas já pensam no quê? Naquelas mulheres que tomam aquelas coisas todas. Pensa basicamente que a mulher vai virar um homem. Um homem, um travecão. Um homem, esquisito.
de testosterona na mulher é muito baixo, infinitamente menor do que de um homem. Com certeza. E Isso a pra gente mulher parando ficar pra daquele ver jeito níveis- tem que tomar, né, Fábio? níveis naturais. Mas aí é outro padrão. Então, não é o normal entendeu? de vir treinar e vai ficar daquele jeito. Só com não. medicamento, com, sei lá. Utilização, Enfim. treinamento, dieta, é muita coisa. Não é uma coisa, não é musculação, né? Não é a musculação. Sim, então que podem vir faz sem isso. medo, porque continua com o corpo todo do mesmo jeito, feminino Vai e muito mais continuar bonito, feminina, né? Vai continuar bonita. Pelo contrário, vai ficar mais bonita ainda, com o braço um pouquinho mais desenhado, um Não, pouquinho com mais certeza. sequinho. Eu, assim, quando tiro alguma foto sem querer, levanto o braço, sem contrair, sem nada, quando a gente vê que já tem um desenho, é bacana Exato, ver isso. É um ombro mais desenhado. Ah, eu acho biotipo ótimo. mais sequinho, é uma roupa que cai bem. Com certeza, Entendeu? e fica tudo bem mais bonito. Vamos lá, para outra. A outra coisa que as pessoas perguntam muito, crianças e adolescentes não podem treinar musculação? Ou Não, podem? isso é um mito. Podem. Podem. Com determinados protocolos a ser seguidos, tem todo um cuidado. Porque assim, quando a gente fala em criança, a gente tem que saber que nível a gente está falando. Qual a idade da criança, Exatamente, né, gente? eu não vou pegar é um uma criança bebezinho, de né? 5, 6 anos. É, lógico. Eu vou colocar um peso que ela nunca pegou. Na verdade, existem, por exemplo, a gente tem pessoas e treinadores que treinam seus filhos, que hoje são adolescentes e adultos com corpos lindos. Sim. E sem nenhum tipo de problema. Na verdade, a gente tem todo um padrão a ser seguido, todo um protocolo de Com cuidado. acompanhamento, né, com Fábio, crianças sempre, e né? adolescentes, principalmente em relação ainda a que não atingiram a maturidade sexual, que é um ponto principal. Sim. A gente não vai pegar um adolescente, vai colocar para fazer um agachamento, Claro. não vai colocar para pegar um peso muito excessivo, mas sem problema nenhum, dependendo da idade, dependendo também da vivência do que a pessoa tem com atividade física, com esporte, ela pode, sem problema nenhum, fazer atividade física. Muito pelo contrário, a musculação é muito mais segura do que vários outros esportes que adolescentes praticam. Com como impacto, lutas, né? como o próprio futebol, que é futebol esporte... acontece acidente o tempo todo, Não, escorrega, futebol machuca. Nada contra o futebol. Não, uma gente, não é pra ninguém deixar de fazer excelente- futebol, exatamente. tá? A gente tá fazendo uma comparação. É uma excelente atividade física, só que se a gente parar para analisar na balança o risco de lesão, você tem um risco infinitamente maior no futebol do que numa academia de musculação. É verdade. Eu tô falando isso porque eu tenho um filho que faz futebol, tá? Pra ninguém falar, nossa, eles estão falando que o futebol... Não é que não pode. Exatamente. Pode e deve, até porque o meu filho faz. Exato. Mas assim, ele bate com a cabeça, bate com a perna, cai, torce a perna. Exato. Então isso acontece o tempo inteiro. Coisas que não acontecem... Raríssimo acontece na musculação, só se a pessoa tropeçar nela mesma, num aparelho, né? Na verdade, Não logicamente existe você muito não vai isso. pegar um adolescente e largar dentro de uma sala de musculação. Não, gente, tudo com largar os acompanhamento, leões. é. Tudo com acompanhamento. Tudo que a gente tá falando é com acompanhamento de um profissional. Exatamente. Vamos pra próxima, então. Idosos podem praticar musculação? Podem e devem. Olha, isso é importantíssimo. Podem, Eu escuto devem. muito isso também. Ah, eu não posso mais fazer porque eu já tenho tantos anos, nunca Tantos fiz. anos, nunca fiz E atividade aí? física. Não, na verdade deve. Porque idosos, principalmente, têm muita questão de perda de massa óssea e massa muscular. Níveis hormonais e várias taxas vão tendo regresso, vão tendo Que degeneração. até acabam prejudicando os movimentos, né, Fábio, Exatamente, com a porque idade, né? Já se fez testes. Um idoso, hoje um idoso de 80 anos, é como se fosse uma pessoa normal com pesos no braço. Então, cada vez mais ele tem dificuldade de levantar. Olha, gente, Entendeu? isso Então, então... o idoso, o que o idoso mais faz? O idoso corre muito? Não, o idoso necessita pegar um peso, abaixar, se esticar para pegar determinada coisa numa prateleira. Então, assim, a musculação é essencial para pessoas de mais idade. Tem que ser quase que remédio, tinha que ser receitado. Agora você falou uma coisa certa, porque assim, esses movimentos são os movimentos do dia a dia, que a musculação vai fortalecer o que ele precisa no dia a dia, né? Exatamente, é facilidade, é ter uma melhor qualidade de vida uma idade elevada. Igual, você pega às vezes pessoas de 70 anos que não fazem atividade física, muito debilitados, muito ruins, e você pega às vezes um idoso de 85 anos que faz musculação a vida inteira, sempre fez atividade, sempre nadou, e ele tem uma vivência totalmente diferente. Você fala assim, nossa... Como é que pode isso? Como pode né? uma pessoa de 90 anos fazer uma coisa que às vezes eu não faço, né? É incrível, isso é maravilhoso. Exatamente. Muito bacana. Gente, tem muita pergunta aqui ainda. Calma aí, gente. Musculação é contraindicada em casos de doenças? Tipo assim, uma pessoa tem alguma doença que é uma doença... Um câncer, por exemplo, eu já recebi essa pergunta. É contraindicado quando a pessoa tem alguma doença? Doenças degenerativas. Isso, degenerativas. Contraindicado nunca é. Atividade física sempre é algo fundamental para a vida da pessoa. Logicamente que tem casos e casos. Tem pessoas em estágios muito avançados que a movimentação dela é dificultada. Então, a gente tem sempre que analisar e estudar o caso. Mas a gente tem provas
que pessoas que praticam atividade física e descobrem doenças têm uma melhora tem uma resposta a medicamento, resposta a tratamento muito mais benéfica do que pessoas que não fazem atividade física, entendeu? Mas falar que é contraindicado, não, é indicado. Não. Atividade física sempre é o melhor remédio para qualquer coisa. Com certeza, cura tudo, gente, cura tudo. Dá umas dorzinhas no outro dia, mas é bom. Hoje eu tô com um pouco de dor, mas tá bom, eu gosto de sentir a dor até. Vamos lá, alongamento antes do treino de musculação é prejudicial à hipertrofia? Primeiro explica o que é hipertrofia para quem tá em casa, que de repente não entende. É o desenvolvimento do tecido, né? Tuas células, fibras musculares. Quando a gente começa a ficar conforme a atividade, o treinamento, a gente consegue ter uma melhora, uma evolução nessas fibras. Então a gente tem um desenvolvimento maior de células e tudo mais, e então a gente consegue ter um estímulo hipertrófico na musculatura, então a gente tem um desenvolvimento. Então a gente eleva um pouquinho, aumenta um pouco, né? Dá aquela inchadinha. Né? Que meu marido gosta, fala, Exato. que ele sai daqui, vocês falam que vai ter um vento e vai mudar tudo. O alongamento com caráter de elevar a amplitude, né, articular e muscular, você tem uma dificuldade em trabalho de força. Sim. Então se criou esse mito de que alongar atrapalha ou melhora. Na verdade, o alongamento com caráter de melhora na flexibilidade antes da atividade física com corpo frio não é indicado. Entendeu? Entendi. Treino de força, principalmente, porque tem estudos que comprovam que se a pessoa alongar com caráter de elevar muito capacidade de amplitude, ela não tem um desenvolvimento tão eficaz em treinamentos de força. Mas o alongamento que a gente preza, principalmente pós-musculação, seria um alongamento de caráter de relaxamento, né? Uma coisa mais tranquila, só para dar uma relaxada. Segue muitas vezes também de massagem e tudo mais. Mas o fundamental para a atividade física é um aquecimento bem feito mesmo, tanto muscular, como articular, como orgânico, para a gente ter uma melhora na resposta aí do teu treinamento. Mas o alongamento, ele não é indicado um alongamento muito exaustivo antes de uma atividade de força, por exemplo. Sim, entendi. Gente, é muita pergunta e muita resposta maravilhosa que eu tô lendo aqui as perguntas das pessoas e eu tô amando porque também tá tirando um monte de dúvida minha. Eu vou ter que chamar os comerciais rapidinho, gente, não sai daí, que a gente vai voltar com o Fábio com um monte de perguntas ainda e conhecendo um pouco mais sobre o atendimento, sobre o trabalho aqui na Estúdio Fit. Não sai daí não que a gente volta já já. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Doutora Aline Tereza. Atendimento nas áreas de dermatologia clínica, pediátrica e estética, laser para manchas e rejuvenescimento, microagulhamento facial, corporal e capilar, peeling, preenchimento e botox. Agende a sua consulta hoje mesmo e venha nos conhecer. Doutora Aline Tereza, Avenida Lúcio Meira, 165, Galeria Europa, na Várzea. Telefones 2742-6107 e 98471-8324. A decoração, o clima, a música. Tudo em nossa casa remete aos encantadores cenários encontrados no país mais acolhedor do velho continente. Venha compartilhar momentos deliciosos com os seus amigos, com a sua família e com os seus amores. O Viva Itália recria famosos ambientes italianos, suas cantinas, gelaterias e mercados. Com simplicidade e autenticidade, traduz a qualidade de um povo que prima pela excelência em tudo que faz. Então, Viva a Itália em Teresópolis. Mercato, Doce Infância e Evero, na Avenida Oliveira Botelho, número 617, no Alto. Tratamento natural com resultado de salão. Ser loira não é fácil, o cabelo fica amarelado, ressecado. É, Cléo, eu entendo. E quer saber como cuidar disso?
Devolva a luminosidade natural dos seus cabelos com um tratamento desamarelador. A linha Biostratos Blonde possui tecnologia ótica que permite desamarelar os fios e hidratar ao mesmo tempo. O loiro que você quer com o brilho que você precisa. Biostratos, a força da natureza. Estamos aqui na Estúdio Fit, voltamos agora com o Fábio, que é professor aqui no Estúdio Fit e vai tirar dúvidas de vocês sobre a musculação. Fábio, vamos voltar então, que tem um monte de pergunta ainda. Uma outra pergunta que uma pessoa que é corredora mandou, ela perguntou se o treino de musculação dela deve ter muitas repetições, por ela ser corredora. Isso tem alguma coisa a ver? Não necessariamente. Que na musculação a gente tem alguns mitos relacionados a estímulo. Então, se tem mitos de que muitas repetições fazem a pessoa emagrecer, poucas repetições fazem a pessoa ficar forte e grande. Na verdade não, são variáveis. Sim. Variáveis que estimulam um pouco mais de resistência, variáveis que estimulam um pouco mais de força. Mas o treino de corrida dela, não necessariamente ela teria que fazer atividades com cargas menores e muitas repetições. Na verdade são variáveis, a gente tem que adequar o treinamento de musculação à atividade de corrida dela. Sim. Tem que saber qual o estilo de corrida dela, se Quanto, ela é uma corredora de corre, cross-country, ou ela é uma corredora se... profissional que corre meia maratona, maratonas. Na verdade, a musculação, o foco principal para ela não seria em si o estímulo para aumento de massa muscular, e sim para manutenção do corpo, principalmente das articulações que de são fortalecimento, muito agredidas com a atividade que ela faz. Que uma coisa é atividade de lazer, sim, uma corridinha, outra coisa é uma atividade de competição. De correr todo dia e competir, né? Porque tem um impacto, não é isso? Exatamente. Olha. Que não é também necessariamente algo maléfico. Claro. É algo da atividade dela. Mas em si a gente tem que ter um caráter de saber o que é adequado para ela. Sim. Adequar o treino de musculação ao treino específico dela, que no caso é a corrida. Mas não necessariamente ela tenha que fazer um treino só resistido, muita repetição, pouca carga. Não, a gente tem que treinar variáveis para facilitar a corrida dela. Sim, mais uma vez aquele negócio, o acompanhamento sempre é tudo, né, Fábio? Sempre acompanhamento. E aqui a gente preza muito isso. Aí a gente vai falar muito sobre isso ainda. E vamos lá, outra pergunta de repetições também. É preciso muita repetição? Você já até falou um pouquinho sobre isso, a gente vai falar mais um pouquinho, muita gente me pergunta também. Se é preciso fazer muitas repetições para emagrecer e poucas repetições para ganhar músculo, né? Para hipertrofia, isso é mito também? Inclusive eu... Olha, gente, vamos desmistificar isso agora, então. Inclusive eu com 15 anos, primeira vez dentro de uma academia, o que se falava era isso. Não, de 6 a 8 você cresce. Tinha até os números, 12 a 15, 15 a 20 você emagrece. Não, na verdade não. É estímulos. Entendi. Carga e repetição são variáveis. Da mesma forma que uma isometria é uma variável, da mesma forma que o tempo de intervalo de uma série para outra é uma variável. Tem isso também. Entendeu? O estímulo sempre vai ser um estímulo hipertrófico, só que às vezes a gente consegue ter um estímulo mais metabólico do que um estímulo neuromuscular. Não significa que a pessoa vai emagrecer. Você pode fazer 1 milhão de repetições com pouca carga, sair daqui e comer um hambúrguer. Não vai adiantar nada. Entendeu? Você não vai ter aquele foco. Como você pode ser uma pessoa extremamente magra, comer alface só, vir aqui fazer 4 séries de 5, de 6, que em tese você iria crescer e você não vai tem crescer, porque se você não tem o que crescer, não tem como crescer. Na verdade, força, carga, quantidade de repetição são variáveis. Que a gente fala, às vezes você brinca muito comigo, poxa, mas tu tem 2 tempos, tu tem uma isometria. Tudo tem, gente, é a cadência. Eu falo, que é cadência, gente? Nem sei o que é cadência, já sei, né? Cadência, no caso, é o tempo que você vai realizar aquela movimentação, aquela repetição. Então, são várias variáveis que a gente consegue ter um trabalho um pouco mais focado naquilo que a gente quer. Lembrando que musculação, a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando a tua movimentação, a tua musculatura-alvo. A gente não simplesmente quer pegar peso, diferente de outras atividades, como, por exemplo, o crossfit, que é uma coisa muito falada hoje. Crossfit para ter evolução no corpo. Precisa pegar não sei quanto, né? Na verdade, o crossfit é uma modalidade física, tá? Que é focada em quê? A gente é proposto uma série de atividades, movimentos, e a gente tenta realizar aquilo da melhor forma possível, no menor tempo possível. Sim. Musculação não. Musculação a gente tenta trabalhar o alvo. Por exemplo, o alvo vai ser um quadríceps. Então a gente vai trabalhar da melhor forma possível,
tendo no tempo que vocês falam para fazer, exatamente. né? A pessoa tem meia hora para treinar. Eu quero treinar hoje coxa, eu tenho meia hora. A gente vai focar no tempo e não só em levantar peso, e sim um trabalho muscular para ela ter um resultado satisfatório. É porque muita gente também, isso não tá nas perguntas não, mas eu vejo assim, vejo pessoas falando, né, que muito homem, principalmente, quer pegar muito peso até por causa do ego, e às vezes nem aguenta, né, Fábio? Fica todo torto. Eu vejo que vocês não deixam, não né? Só homem. Mulher também, mulher né? É porque também. eu não tenho isso, o meu objetivo é outro, mas tem mulher também, né? É cultural. Eu não tô falando também que é errado, porque não, também lógico, a gente tem é normal, é ego, do ser humano, tá? Exato, o ego também te faz querer ter uma melhora. Mas a gente tem que focar primeiro na qualidade do movimento e depois na carga. Não, e eu vejo que vocês corrigem o tempo todo a pessoa que está fazendo isso, porque não adianta a pessoa querer pegar. O nosso justamente é isso, correção, ter um melhor trabalho, uma melhor postura, principalmente para a gente ter um índice de lesão quase que zero. Então isso a gente aí. dificilmente vai ter uma pessoa com problemas na coluna. Aliás, eu nunca nem ouvi nesses anos todos que eu estou aqui alguém falar de alguma coisa de problema na verdade, fazendo atividade. Sai, se machuca e volta. E volta pra cá. Na verdade, isso a gente ouve. O tempo todo. Mas tá bom, vamos voltar pra cá. Musculação ajuda na melhora da postura? Sim. Ajuda? Gente, eu sei por mim, eu sei que ajuda, mas eu vou deixar ele responder pra vocês. Querendo ou não, a postura, uma má postura, ela cabe por questões de vícios, principalmente de trabalho, ao sentar, ficar muito curvado, sentado de forma inadequada. Então isso acaba tendo deficiências em algumas musculaturas que são responsáveis para a tua estrutura, principalmente região de lombar, região de dorsal. Então a musculação em si, a gente tendo um foco nessa questão de melhora de postura, a gente consegue ter essa questão de melhora muito mais considerada. Principalmente em pessoas que têm cargas horárias muito excessivas no trabalho ou dirigem muito. O próprio Marquinhos, por exemplo, que está ligado à equitação, fica o dia inteiro em cima de um cavalo. Então, tem vários vícios posturais que a gente consegue corrigir com a musculação, tendo um melhor alinhamento dessas musculaturas. E hoje, Fábio, a gente vê até os adolescentes que andam muito no telefone, a gente mesmo, né? Mas o adolescente... Gente, eu tava ficando muito assim. Eu me corrijo totalmente o tempo inteiro por causa da musculação. Por causa da musculação. E a gente fortalece, né, Fábio? A lombar fortalece a coluna, né? Fazendo a musculação, né? Deixa eu ver qual... e tem mais uma aqui. Precisa treinar por um período maior que 1 hora para obter bons resultados em hipertrofia? Que a gente já falou o que é hipertrofia aqui, né? Exato. Não, tempo é aquilo da variável. Tempo é uma variável. Então, se a pessoa tiver 30 minutos por dia, dá para ter um resultado satisfatório, dá para ter hipertrofia com 30 minutos por dia. Porque tem a qualidade. É a qualidade do trabalho e uma melhor adequação, um planejamento para a pessoa. Sim. Eu tenho 30 minutos por dia? Dá. Eu tenho 1 hora, 3 vezes por semana? Dá para fazer. A questão é adequar o treino à pessoa e a vivência e tudo aquilo que ela permite que a gente faça com ela. Muita gente, na verdade, usa um pouco essa desculpa, né? Porque eu não tenho 1 hora, eu não tenho tempo. Então, gente, não precisa 1 hora. Se você tem 30 minutos, você já consegue resolver seu problema aqui na Studio Fit. Exatamente. Porque aqui a gente consegue resolver tudo. Gente, a gente tem pouco tempo e eu preciso falar algumas coisas ainda. As perguntas, ainda tem algumas que a gente vai tirando depois as dúvidas até no meu stories e vai respondendo. Fábio, muita gente me fala assim, mas como que você consegue ir pra lá, fazer um atendimento personalizado? Como que você faz isso? Eu tiro muito essas dúvidas de todo mundo quem tá do meu lado, né? Eu quero que você tire essa dúvida pra quem tá em casa hoje. Como o Fábio falou aqui pra mim ainda há pouco, a gente pega no pé, a gente fala, são 2 vezes, é isso, é aquilo. Eles estão ligados 24 horas do que a gente tá fazendo. Se a gente muda um pouco a posição, eles já vêm de longe e falam. Conta um pouco qual é o objetivo da Studio Fit em relação à musculação. O objetivo nosso sempre é ter um melhor atendimento aliado àquilo que é o objetivo do nosso aluno, do nosso cliente. Então, nosso trabalho aqui é como? Sempre um profissional atendendo grupos pequenos, 3 pessoas é o máximo que a gente atende, no caso, e sempre tendo um trabalho individual. Claro que cada professor tem uma forma de trabalhar que prefere, tem um professor que gosta de trabalhar determinado exercício, determinada movimentação, tempo. Tem professores que puxam um pouquinho mais a orelha, né? Ele... Então, basicamente é isso.
se vamos supor, geralmente tem 2 a 3 professores no horário, então a gente vai ter um atendimento aí, 6 pessoas, cada professor fica com 2. É praticamente individual. Quando eu falo, não é exatamente um personal para você, mas eu sinto como se fosse, porque eu não consigo fazer nenhum exercício sem saber que você ou a pessoa que estiver comigo na sala tá me olhando. Exato. E até às vezes, gente, eu juro, eu paro para tomar uma água escondida, fazer alguma coisa e já escuto: Michele, cadê você? Eu falo: gente, não é possível, a sala tá cheia, ele tá me vendo. Exato. E vocês olham, e vocês são super treinados para isso, né, Fábio? Exato. O nosso padrão de trabalho é esse. É um padrão de que saber o objetivo de cada aluno e trabalhar aquilo que ele gosta e aquilo também que ele precisa. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar atendendo a Michele, que tem um foco de qualidade, eu vou estar atendendo o marido dela também, que é um outro foco de desenvolver, quer pegar peso, gosta de pegar peso, se sente bem quando sai daqui cansado de ter pegado bastante peso. Com o braço inchado. Sempre com segurança, não é simplesmente levantar peso, e sim trabalhar a musculatura com uma carga um pouquinho mais elevada, entendeu? Então a gente consegue ter essa diferença, a gente consegue ter essa conscientização do trabalho. Isso é muito bacana. Quando eu cheguei, né, aqui a primeira vez com o meu marido, eu sempre falei, o foco dele sempre foi crescer muito, e o meu sempre foi: gente, não quero crescer nada, eu quero manter como eu tô. Que bonito. Ele não fala isso agora na televisão, tá, gente? Que ele fala sempre que é perna de borboleta, treino de borboleta, enfim, é isso, tá? Mas eu sempre quero, assim, poder treinar para comer, para viver a minha vida como eu vivo, sem mudar nada. Então, assim, às vezes eu até quando treino mais pesado, eu acabo perdendo mais peso, porque a gente tem, é o que ele falou o tempo todo, tem que estar sempre em harmonia, né? A alimentação com o treino. E a gente sabe, né, Fábio, que treinando com essa segurança toda que vocês dão, a gente pode dar as nossas escapulidas, comer, porque a gente sabe o resultado do nosso treino. Normal. Porque a vida é essa, né? Ninguém precisa se privar e vir treinar em jejum, que hoje tem tanta moda. Cada um segue o que precisar seguir com orientação. Sempre eu respeito tudo isso. Mas as pessoas veem muito moda de blogueira, de não sei quem. Eu vou treinar em jejum, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, faça o que o seu personal, o seu nutricionista, né, orientar, com orientação, né? Exato. Nem tudo que é bom para Michele é bom para mim. Com e certeza. Vice-versa. Então a gente tem que saber o que se adequa melhor para a vida da Michele, carga horária de trabalho, sono, dia a dia, tempo no trânsito. Então a gente tem que ter um cuidado especial individual. A gente não pode simplesmente, peguei uma dieta de fulana de tal que perdeu 15 quilos. Não dá, gente, isso não é saudável. Hoje em dia tem muita moda. Projeto 21 dias, projeto 60 dias, vamos secar agora. Gente, eu vejo as pessoas comendo maçã um dia inteiro, isso não é vida, não é bacana, não é saudável. O ideal é a gente ter um controle, ter sempre uma qualidade. Lógico, sabe, as escapulidas, todo mundo faz come parte, uma pizza no gente. final de semana, todo mundo é normal. Mas a gente tem que saber que também não é normal comer todo dia uma besteira. Não, claro que não, a gente tem que deixar. E como não é normal a gente ficar sem fazer atividade física, né, Fábio? A gente foi feito para isso, para gastar, o corpo né? foi feito para movimentar. Isso aí, isso é importante saber, né, Fábio? Porque isso é muito legal, as pessoas entenderem que a musculação, tipo, você deu um exemplo maravilhoso, eu e meu marido, é como eu e uma outra amiga minha, uma das minhas amigas que malham aqui, ela quer crescer, ela quer ficar grande, e o meu sempre foi. Porque às vezes a pessoa fala: pô, Michele malha tanto, mas ela não tá grande. Não, eu não quero ficar. Então tá vendo como eu não fico. Ela não quer existe ter uma isso. Qualidade no corpo, isso ela aí. quer botar um biquíni, se sentir bem, quero quer estar botar toda uma roupinha mais durinha, justa. quero estar ótimo, mas do meu tamanho, não mudar nada, entendeu? Exato. É isso que eu quero. E poder comer o que eu quero, óbvio que eu tenho um acompanhamento e sei o que eu posso comer e o que eu não posso, né? Mas eu sei também o quanto eu gasto aqui, qual é o meu percentual de gordura, então tudo isso tem que ser acompanhado. E a gente vai convidar você para vir aqui na Estúdio Fit para conhecer como funciona isso, né, Fábio? Vamos lá. Então o endereço vai estar aqui embaixo. Fábio, muito obrigado por tirar todas as dúvidas. O endereço e telefone da Estúdio Fit vai estar passando aqui para você. Pode fazer aula experimental, pode conhecer. Pode fazer aula experimental, e não só, a gente também não só trabalha com musculação. A gente trabalha com muito mais coisas. Vamos lá, Fábio. A gente tem atendimento de pilates coletivo, a gente tem atendimento de massoterapia, acupuntura. Então, não é simplesmente musculação, a gente também trabalha outras O treino questões. funcional com o Joninho, que funcional, é super bacana também, que é o com peso do próprio corpo. Que tem vários horários, também vai estar disponível quando a Michele colocar. Isso aí. Tá? Então,
desculpa para não fazer nada. Não existe. Não tem e assim, eu vou falar rapidinho que o Carlinhos está querendo matar a gente já, mas eu era uma pessoa que olhava para academia e falava, gente, não vou conseguir. E eu me tornei uma apaixonada por musculação. Eu sinto falta, o Fábio aprova, eu tô aqui às vezes sábado e domingo, às vezes não, quase sempre, ou é sábado ou é domingo, eu não consigo passar um final de semana sem estar aqui, porque eu sei o bem-estar que traz pra minha vida, né? Pra tudo, pra cabeça, né, Fábio, pro corpo, pra tudo, faz bem pra você, assim, ocupa a mente, faz você estar bem, faz você desestressar, então isso é muito importante também, né? É terapêutico também. Exato. Gente, tchau, tchau. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, Facebook, YouTube e até a próxima. Programa Mais Estilo. Oferecimento. Bioextratos, a força da natureza.